Uma é sobre a campanha do ano passado, né? Você, sem dúvida nenhuma, deu o tom dessa campanha, né? Inclusive com essa votação que você teve muito expressiva, 174 mil, você falou? Foram 179 mil votos no estado. Quase 180 mil votos. Sem dúvida nenhuma, foi determinante isso para levar a eleição para o segundo turno, né? O que nunca tinha havido antes no estado, uma eleição de segundo turno para governo, e essa tua votação com certeza fez com que levasse para o segundo turno. Agora, muitos dos teus eleitores, se não a maioria deles, investiu exatamente no Marcelo, que fazia diferença, naquela alternativa para os políticos mais antigos, que anos estava aí no cenário político do nosso estado. Você não teme que com essa decisão da tua entrada no PR, esses teus eleitores se sintam, de certa maneira, órfãos? Eu acho que uma parte dos eleitores, Dani, efetivamente não entende, se assusta, se preocupa. Agora, todos que têm dialogado comigo, e eu procuro dialogar com todo mundo, entendem que a minha decisão era simples. Era não concorrer à Prefeitura de Manaus, ou concorrer só para marcar posição, ou buscar um projeto que tenha viabilidade eleitoral. As pessoas querem me ver tendo oportunidade de um dia governar Manaus, de um dia governar o Amazonas, e elas sabem que para isso é preciso partido político, porque ninguém disputa eleição sem partido. E vamos lá, que partido político no Brasil não tem problema? Ou contradições. Né? Ou contradições. O prefeito Arthur é o culpado pelo Aloysio Nunes estar envolvido na Lava Jato? Não é. O Zé Ricardo é culpado pelo José Disseu estar preso? Não é. O Serafim é culpado pelo Júlio Delgado estar sendo agora denunciado na Lava Jato? Não é. Então, todos os partidos têm contradições. O sistema partidário brasileiro é frágil, é burocrático, precisa ser refundado. Mas, infelizmente, a realidade de hoje é essa. A política não é o que a gente queria que ela fosse. Nós estamos até todos os dias lutando para que ela seja algo melhor. Ela é o que ela é do ponto de vista eleitoral. E nós precisamos, só pode disputar a eleição dentro das regras eleitorais. Marcelo, você citou vários ex-prefeitos, né? Você falou do Amazônia, do Arthur na gestão anterior, do Serafim, do próprio Alfredo, mas você não citou o Eduardo Braga. E aí a minha pergunta em relação ao Eduardo, nos debates que a gente viu para o governo, você tinha sempre uma fala muito veemente, muito forte em relação ao então senador, agora ministro Eduardo Braga. Uma das falas assim, mais fortes diz respeito à Polícia Federal. Você disse em determinado debate que ele era cliente e você era parceiro da Polícia Federal. Qual a sua opinião sobre o ministro? Ela continua mesmo ou mudou? Não mudou nada. Não mudou minha opinião sobre o Eduardo Braga, não mudou minha opinião sobre o Alfredo, não mudou minha opinião sobre o Serafim, sobre o Amazonino. Eu acho que eles contribuíram com a história de Manaus e do estado do Amazonas, mas nós precisamos dar um passo à frente. Nós precisamos pintar de modernidade a nossa cidade. Nós precisamos pintar de futuro a nossa cidade. Nós precisamos fazer a transição geracional na nossa cidade. A TV A Crítica está preparando a sua transição na direção da TV. Todos os grupos econômicos estão preparando a sua transição. E a política não aceita a transição. O Caba está com 70 anos e está querendo se manter no poder como se ele fosse eterno. Para um político de 70 anos, o maior legado que ele pode deixar para a história é construir a transição e não se perpetuar no poder. Porque o Drummond dizia que a vida é uma imposição, né? E a morte, infelizmente, também é. Ela vai chegar para todos nós. Então, nós precisamos ter a grandeza de preparar a transição. E aí, como a política não prepara a transição, Dani, você gera um descompasso. Você tem uma economia do século XXI, uma sociedade do século XXI e uma política com políticos com a cabeça no século XX e os pés no século XIX. Então, a política que deveria impulsionar a vida privada, estimular o empreendedorismo, entender que quanto melhor a empresa funcionar, facilitar a legalização das empresas, facilitar que o cidadão possa pagar os seus impostos, ela vira um atrapalhador de novos negócios. E quanto menos novos negócios, quanto menos a vida privada der certo, mais pressões o poder público vai sofrer do ponto de vista de demandas sociais. E aí o que acontece? O que está acontecendo no Brasil hoje? Porque o país, o Estado, os municípios, não tem uma máquina de fazer dinheiro. É igual ao orçamento de casa, tem limite. Mas acha que pode fazer tudo, vai fazendo tudo sem se preocupar se tem dinheiro na conta ou não tem, e uma hora a bomba estoura. Quando a bomba estoura, quem paga a conta é o povo. A bomba estourou no governo federal. No governo do Amazonas, eu denunciei como deputado várias vezes que ia ter um déficit ano passado de mais de R$1 bilhão e teve. E na Prefeitura de Manaus, também hoje
estão gastando muito mais do que tem. Essa conta vai ser cobrada lá na frente. É preciso ter muito cuidado, é preciso qualidade na gestão, gastar bem, ter um governo de metas, saber para onde vai. Porque eu até aceito... Onde está se gastando muito, Marcelo? Na tua opinião, onde é que está se gastando muito na prefeitura? Toda vez que se gasta mal, se gasta muito. Então, não é especificamente numa área, é que se gasta mal. Criam programas e não dão consequências. Vou lhe dar um exemplo. Gastam um recurso para fazer a faixa azul. Aí depois que a faixa azul está pronta, os ônibus não têm porta do lado esquerdo. A minha pergunta próxima, inclusive, era sobre faixa azul. Você foi superintendente de transportes urbanos da gestão do Serafim Correia. Eu queria saber exatamente isso. É muito polêmico a faixa azul, né? Quem usa transporte coletivo, parte da população gosta, parte acha que não tem tanto efeito assim. Quem usa carro particular, ninguém gosta, né? Ou pouquíssimas pessoas gostam. Qual é a tua opinião do Marcelo Ramos sobre a faixa azul? Olha lá, eu tenho mais responsabilidade com a cidade que eu espero um dia ter a honra de governar do que com as minhas diferenças político-eleitorais que eu possa ter com o prefeito. Não existe solução para uma cidade do tamanho de Manaus que não passe pela construção de corredores exclusivos de ônibus. Corredores exclusivos de ônibus são essenciais para aumentar a velocidade média da frota, para criar condições mais dignas de transporte coletivo, para que mais pessoas deixem o carro em casa e troquem pelo ônibus, porque não tem jeito. Uma cidade que licencia 4.000 carros por mês, nunca as ruas vão alargar na mesma proporção. Então é preciso melhorar a qualidade do transporte coletivo. O corredor exclusivo de ônibus é a saída mais barata e mais rápida. Mas tem que fazer o corredor exclusivo de ônibus para uma cidade com ônibus que tem porta do lado esquerdo. Agora, os ônibus não têm porta do lado esquerdo. Um dia desse estava uma foto rodando na rede, um monte de ônibus do lado direito, ninguém no lado esquerdo. Aí eu falei, reparem para o detalhe dessa foto. Os ônibus não têm porta do lado esquerdo, as pessoas não têm como embarcar e desembarcar na faixa azul naqueles ônibus. Isso é o quê? Isso é falta de planejamento. Isso é uma prefeitura que faz as coisas para fazer uma propaganda, mas não se preocupa efetivamente na qualidade da ação desenvolvida. E aí, eu até concordo que uma prefeitura não tenha obras no final do ano, não conseguiu fazer nenhuma grande obra. A situação financeira é muito difícil. Mas existem obras imateriais. Em que posição o Amazonas estava na avaliação da educação? Em que posição está? Nós não avançamos nada. Qual era a mortalidade infantil? Qual passou a ser? Nós não avançamos nada. Um dia desse eu acompanhei a minha esposa no pré-natal dela e a médica me dizia que hoje em Manaus falta leito para bebê prematuro. Mas eu acho que essa já é uma atribuição do Estado, né? É uma contribuição compartilhada. Por quê? Porque a prefeitura tem uma maternidade, que é a Moura Tapajós, Sim. E mais do que isso. Porque o pré-natal, ele não necessariamente tem que ser feito numa maternidade. Sim, o pré-natal não, mas, por exemplo, a UTI neonatal já é... Mas eu não estou falando da UTI, eu estou falando da criança nascer prematura. Não necessariamente precisa de E o maior índice de crianças prematuras no Amazonas é por conta de infecções. Infecções decorrentes por não existir o pré-natal e por deficiência alimentar. Então, o médico da família, por exemplo, o médico da família com o médico dentro da UBS é a negação do programa. A essência do programa é a visita domiciliar. E aí hoje você tem um médico da família que fica dentro da UBS. Então, nós precisamos resgatar boas coisas que já aconteceram em Manaus e olhar para o futuro, porque tem muita coisa boa, tem muitas boas experiências acontecendo no Brasil afora. Eu tenho viajado, procurado conhecer, porque eu repito, nós precisamos pintar de futuro e modernidade essa cidade.